Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 17 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos juntos meditar a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 30. Deus é um só, para os judeus, para os pagãos, para o mundo inteiro. A carta aos Romanos que nos acompanha nesses dias nos ensina a ser missionários além de todas as fronteiras. São Paulo intuiu de maneira extraordinária que a salvação só pode vir do alto, de um Deus que é amor, todo-poderoso, onipotente, que se reclina sobre o homem mortalmente ferido pelo seu pecado, que não tem nem a força de levantar a cabeça, e ainda menos de fazer obras que produzam a sua salvação. Deus nos levanta, nos ressuscita, nos capacita para o amor, para fazer obras de bem e não o contrário. Tudo é possível para quem tem fé, quem aceita Jesus, se deixa salvar por Jesus. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois, diante desta justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus predestinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo da sua tolerância. Assim, ainda Ele demonstra a sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito para alguém se gloriar? Foi excluso. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. A partir desta verdade nasce a missão: oferecer a cada homem o que lhe pertence de mais profundo, o seu relacionamento com Deus. É claro que o homem não se salva pelas suas boas obras, mas somente pela redenção que Jesus conquistou para todos nós. Por exemplo, que tipo de obras podia apresentar aquela mulher adúltera que estava para ser apedrejada e que Jesus salvou? O homem, todos nós, estamos no mesmo lugar, na mesma situação daquela mulher adúltera, no meio da praça, humilhados, prontos para receber as pedradas que os nossos próprios pecados nos ganharam. É bom se identificar com esta adúltera e pensar que não havia como ela se justificar sozinha. Só sobrava a morte por apedrejamento para ela e para nós. De repente aparece Jesus, que com sua majestade freia a onda do apedrejamento, bem sabendo que um dia essa onda cairia sobre ele. Estende a mão para a mulher pecadora, adúltera,
prostrada ao chão e a levanta. Essa é a justificação. Mas São Paulo fala uma frase que deve nos fazer refletir muito e que contém a semente de toda a missão. Essa justificação se realiza mediante a fé em Jesus Cristo. O que isso significa, irmãos? Se Jesus não tivesse passado no momento do apedrejamento, aquela mulher adúltera não estaria viva. Seria mais uma das muitas que a lei punia. Assim acontece hoje. Se Jesus não passa na vida de uma pessoa, então para ela só fica a morte, as pedradas dos pecados pessoais que caem em cima da cabeça e matam. Para a salvação é indispensável a fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como vão crer naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. É claro que para a justificação acontecer, para o perdão, o resgate acontecer, é indispensável a evangelização, o anúncio, o querigma, como ontem falamos. De um lado tem uma central elétrica de milhões de megawatts e do outro lado tem um mundo na mais completa escuridão. Só basta uma extensão, um transformador, uma linha de alta tensão que leve esta potentíssima energia de Deus ao mundo mergulhado na escuridão. É muito difícil se salvar sozinhos. Grande é o perigo de não encontrar Jesus que freia a onda das pedradas. Isso é tarefa da missão, da evangelização. Irmãos, não é a mesma coisa conhecer Jesus e não conhecê-lo. Pense no que seria a sua vida sem Jesus, ou como era antes de você conhecer Jesus intimamente, e você entenderá como é a vida de quem ainda não acolheu em si a justificação, o resgate de Jesus. Não basta Jesus estender a mão, precisa que tenha alguém que guie a mão dos que jazem nas trevas e a coloque na mão de Jesus. Para a salvação é necessário o encontro com Jesus, a adesão da fé, a acolhida da fé, a entrega da fé. É necessário aceitar Jesus, acolher Jesus, se unir a Jesus. E como isso é possível para quem nem sabe que Jesus existe? A missão é o carro da justificação, o que leva a graça da redenção a todo homem. A missão é a condição da fé. Como acreditar em quem não se conhece? Se entendêssemos isso, não passaríamos um só dia, uma só hora sem evangelizar, irmãos, sem falar para o mundo que temos um Salvador. A luta da vida consistiria em levar mais pessoas possíveis para Jesus e ajudá-las a permanecer no caminho de Jesus, sem sair do trilho da salvação. Com essa reflexão no coração, vamos ouvir novamente a palavra de hoje, que nos estimula a ser autênticos missionários em todo momento. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois, diante desta justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente por sua graça,
em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus predestinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo da sua tolerância. Assim, ainda Ele demonstra a sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito para alguém se gloriar? Foi excluso. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos prontos para escolher o nosso propósito. Antes de mais nada, vamos refletir se temos consciência da graça de ter encontrado Jesus na nossa vida. Vamos pensar no que seria a nossa vida sem Jesus, se alguém não tivesse nos ajudado a encontrá-lo. Depois, vamos pensar em como evangelizar e formar as pessoas para o encontro com Jesus, sem perder um só minuto.
Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Como acreditarão se ninguém anunciar? Paz e alegria a todos. Grande alegria de evangelizar. Paz e alegria a todos. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde andar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste A missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade. aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
anunciar, para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.